Começamos a receber aqui algumas perguntas e convido o público a enviar mais perguntas. E a primeira é para a Ana, e ela vem de um dos nossos simpósios satélites da Prefeitura de União dos Palmares. Em relação à amostra, para realizar uma pesquisa com mães e pais da primeira infância, qual seria o percentual ideal de amostragem para a nossa população de aproximadamente 70 mil habitantes? Bom, assim, tecnicamente falando, não é uma percentual, a receita ideal para fazer uma amostra, né? No fundo, uma amostra tem a ver um pouco com quanto mais heterogêneo é o contexto, né? Se eu quisesse fazer uma amostra de nós aqui, né? Basta entrevistar umas 30 pessoas, a gente vai entender perfeitamente quem é que está aqui dentro. Porque somos todos meio parecidos, né? Temos certa escolaridade, nos interessamos pelo mesmo tema. Enfim, se eu pegar meia dúzia aqui, já entendi qual é o perfil. Essa mesma quantidade de pessoas no meio da praça, num domingo à tarde, na porta do cinema, eu preciso de uma amostra muito maior, porque é possível que ali eu tenha uma variedade muito mais ampla de perfis, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de um município de 70 e poucos mil habitantes, que deve ter uma variedade de contextos não muito ampla, porque dentro desse tamanho de município você não tem tanta amplitude assim. Acho que a gente pensar claramente quais são os segmentos dessa população. Eu tenho zona rural, eu tenho uma área que é mais rica do município, eu tenho uma média que é mais ou menos igual e tal. Talvez os 250, 300 e poucos casos resolveria para a gente entender bem, poder detalhar bem quais são as demandas daquele contexto. Obrigada. E com isso, eu acho que é interessante ver com a Márcia, né? Porque a Márcia conta que, como parte do projeto de formação de vínculo na diversidade, ela realizou um estudo etnográfico, né? Antes disso, já tinha uma certa clareza de qual é o público que ela queria alcançar, né? E o estudo etnográfico não necessariamente requer uma amostragem muito grande de pessoas, mas pode dar insights muito interessantes. Então, você poderia contar um pouco como se deu o estudo etnográfico e por que ele foi chave para identificar necessidades não atendidas das famílias e para a construção da solução inovadora de vocês? Bom, primeiro, quando você vai desenvolver um tipo de estudo como esse, há necessidade de um planejamento e ter um referencial teórico, né? No caso, nós utilizamos a teoria da mudança, que define muito claramente, né, quais são os objetivos, as estratégias, o que você pretende ao final, quais são os mediadores, né, o que é que pode, de repente, ocorrer com relação a esse envolvimento da comunidade mãe, no caso da mãe e a criança, dentro da sua comunidade, que possa interferir na melhoria desse acesso. Então, o que nós fizemos na época do estudo etnográfico, porque o detalhamento dessa pesquisa é algo que tem nos ensinado, inclusive, muito. Você faz o que nós chamamos de teste de viabilidade, que esse teste é você pegar, antes de você adotar a intervenção propriamente dita, você faz uma testagem minuciosa, com todos os detalhes, e verificando quais são os pontos de entrave para poder você ir à frente. Então, na questão inicial, quando você não conhece muito um tema, o estudo etnográfico ele é muito vantajoso de ser feito, porque ele dá um panorama, ele dá um contexto da realidade onde você vai atuar. Então, nesse caso, quando nós definimos 3 famílias antes, que seria na pesquisa clássica, aquele piloto, né, que nós chamamos de teste de viabilidade, nós pegamos 3 famílias e estudamos a fundo essas famílias, e fazendo essa ida à casa, pedindo autorização para ela, ficando muito tempo, porque no estudo etnográfico não é apenas só observação, mas também tem um diálogo onde você tem pontos que você tem a necessidade de obter algumas respostas. Não é algo que não tenha um planejamento, que isso também é preciso a gente ter muito cuidado, né? Quando, às vezes, um gestor contrata uma pesquisa, não, fazer uma pesquisa rápida, né? Há necessidade, sim, de toda essa definição, essa sistematização, para que depois você não corra no risco de fazer a intervenção e não ter resultado nenhum. Ou, se tiver, se for negativo, normalmente você não vai à frente, não vai adiante, né? Então, esse tipo de trabalho, ele estimula muito, e daí a gente acredita que seria muito interessante se a gestão pública ela começasse a pensar, antes de adotar
algumas intervenções em larga escala, que eles testassem antes se aquilo é possível para aquela comunidade, para aquela realidade, para evitar, inclusive, perda de tempo e perda de dinheiro público, né, que muitas vezes é aplicado e, de repente, não funciona aquela metodologia. Obrigada. Temos mais uma pergunta do nosso simpósio satélite, da Unialphaville, para a Ana. Ana, qual sua opinião sobre a creche atender crianças de pais que não estejam trabalhando, seja formal ou informalmente, e como resolver este problema e otimizar o atendimento da creche? O pesquisador às vezes se vê na posição de ter que falar coisa da qual ele não entende, né? O nosso papel. Mas eu aprendi muito, muito na análise, inclusive nesse momento de analisar os dados da pesquisa, e de fato é um dilema bastante complicado, né? A gente tem que entender que a educação da criança pequena é um direito, é direito da criança. Se a gente sabe que ela traz tanto benefício, negar esse benefício a qualquer criança que seja, né? Não faz sentido. Ela tem que ser vista como um direito por um lado, mas por outro lado a gente tem que pensar na questão da equidade e das prioridades para as crianças que mais precisam. Então é um dilema complicado. Talvez parte do que tem inspirado a Fundação a demandar essa pesquisa de retratar esses contextos tão específicos tem a ver com, vamos entender de fato quais são as necessidades, e daí a recomendação, né? A gente viu diferentes maneiras de escutar as demandas da população. A gente partiu eu descrevi uma situação bastante quantitativa, Márcia falou uma coisa extremamente qualitativa, tem pontos no meio, mas acho que talvez o recado aqui que fique mais relevante ouçam. As pessoas têm ideias, elas têm visão, a demanda delas não é necessariamente aquilo que a gente imaginou que é bom para elas. Essa oportunidade de escutar e aprender com elas e de desenvolver juntos soluções pode encaminhar, inclusive, para resolver dilemas como esse, né? De como eu combino a demanda do trabalho e o direito da criança se desenvolver com também o direito ou a necessidade ou o nosso projeto de país de talvez tentar privilegiar aqueles que mais precisam. E a publicação, inclusive, tem um capítulo só sobre equidade, que eu, particularmente, é o capítulo que eu mais gostei e que dá uma perspectiva nesse sentido e traz aí algumas reflexões de que, a partir do conhecimento desses contextos, dessas realidades distintas, é possível pensar em outras estratégias, né, que possam otimizar realmente esse acesso e garantir o acesso e a qualidade na creche, como também, mais uma vez, reforçando a necessidade da gente ter essa cesta de serviços. E temos aqui uma outra, mudando um pouco de tema, uma pergunta para a Márcia, do Luciano Gomes, da Unifesp, e ele está interessado em avaliação, né? Então, como o projeto ele está sendo avaliado, quais são os instrumentos de avaliação utilizados nessa pesquisa? Ok, esse é um processo que realmente deve ser muito rigoroso, né? Tanto o acompanhamento, a supervisão de todo o trabalho que é executado, isso a gente tem primado pelo cuidado, né, de acompanhar, cada vez que termina uma visita, você olhar o vídeo para poder ver como é que você pode melhorar, que opções, inclusive, você pode dar de brincadeiras. Mas a questão da avaliação, nós temos o SRQ, né, que nós aplicamos para conhecer um pouco a questão da saúde mental da mãe. Temos os dados socioeconômicos, que isso daí permeia para todas as mulheres, do PSOC, né, que trabalha as questões mais da parentalidade, CREDI, onde você avalia tanto a questão da linguagem, habilidades socioemocionais, cognição também, um pouco da questão do desenvolvimento motor da criança. Tem o CREDI, o PSOC, o SRQ e o demográfico, né? São 4 instrumentos que nós aplicamos para que você aplique antes e depois da intervenção. E nós temos também tido o cuidado de analisar muitos diários de campo, né? Porque são dados muito sensíveis, que muitas vezes somente a observação ela não nos ajuda a avaliar o contexto, né, dessa interação.
e o retorno. No final, nós teremos um grupo focal que nós vamos fazer com todas as mulheres que participaram desse processo de intervenção. Já está programado, nós temos algumas perguntas do que foi para ela esse momento. A gente já tem algumas gravações, porque nós fazemos muito essa interação ao final, como foi para ela a visita, o que ela acha que melhorou da última visita até essa subsequente. E isso tem nos dado os elementos, inclusive, de mudanças. Por exemplo, você tem que observar a faixa etária das crianças, porque nós pegamos crianças de 0 a 3 anos. Então, para cada interação que você vai promover naquela visita, você tem que ver qual tipo de brincadeira seria mais adaptável. E isso nós temos colocado um elenco de opções nesse guia de intervenção e guia de visitas para que o facilitador ele consiga, interagir e ser criativo. E também o respeito. Nós temos muitos casos em que, quando o mediador chega, a criança está dormindo. Então, a reagenda, Você não vai acordar a criança naquele momento, ou então espera até ela acordar. Na questão da interação, da alimentação, você tem que procurar ver com a mãe qual o melhor horário e que horário que aquela criança vai se alimentar. E é interessante essa relação, inclusive, de cuidado que as mães têm com o mediador. Quando ocorre qualquer conflito na comunidade, às vezes tem tiroteio, houve uma briga de gangues na região, elas ligam, elas dão um jeito de passar a mensagem para o mediador para não ir, pelo risco que tem de repente, acontecer alguma violência e prejudicar o mediador. Então, isso é uma relação muito importante também numa pesquisa e num trabalho desse de intervenção. Obrigada. Voltando mais uma pergunta para a Ana, da Mafoane Odara, e ela pergunta sobre recorte racial, querendo saber se houve na pesquisa, sim, e quais os principais achados. Houve, quer dizer, essas 991 pessoas entrevistadas têm um perfil proporcional à população brasileira, portanto, a gente teve o cuidado de levantar os dados de cor e raça. Eles não diferem daquilo que a sociedade brasileira pode descrever a sociedade brasileira em qualquer contexto, na mesma proporção, no mesmo grau de escolaridade, mães negras, pardas ou brancas se comportam da mesma maneira. A diferença é que a escolaridade das negras é inferior na média à das brancas. Então, você, por exemplo, naquele gráfico que eu mostrei, e comentando que expectativas em relação ao atendimento da creche não divergem nos diferentes faixas de escolaridade, o que diverge é o repertório das mães de maior escolaridade, porque elas pedem mais coisas. À medida que você tem uma concentração maior de baixa escolaridade nas mães negras, elas tendem a ser menos demandantes, mas não pela lógica do negro, mas pela lógica da escolaridade mais baixa. E ambas as iniciativas, de diferentes formas, então, buscaram compreender a rotina, o contexto das famílias e de diferentes públicos. E queria ouvir as duas, de que forma conhecer as especificidades das famílias de um território, de uma localidade, auxilia na construção de uma política integrada. Bom, primeiro, eu acho que é um sinalizador muito positivo para quem está planejando, fazer uma intervenção em larga escala. É conhecer de uma forma mais profunda todos os elementos que perpassam aquele contexto onde ele vai trabalhar. Então, o que nós temos percebido muito, por exemplo, na questão do agente comunitário de saúde, na primeira experiência, aquelas mães que recebem a assistência do agente comunitário, elas mudam as práticas, elas mudam a forma de se relacionar, elas gostam. Diferentemente quando, às vezes, nós pegamos um agente comunitário que não está muito interessado em fazer essa atividade, não há uma reação, uma contra-reação das mulheres. Então, isso são elementos importantes que a gente até tem discutido com a equipe da Secretaria e com a Carol, que é a primeira dama que está coordenando esse projeto,
de que nós devemos pensar um pouco melhor. Quando eu vejo criança feliz, já me ligaram, porque sabem que eu estou orientando tanto uma tese de doutorado como uma dissertação de mestrado, que avalia as mães e a outra avalia os agentes comunitários. Márcia, se a gente fizer essa iniciativa para todos os agentes comunitários, não vai funcionar. Na prática, o que a gente tem escutado e que nós temos acompanhado, e obviamente que é possível que o estudo de impacto que está sendo feito, ele possa também sinalizar, vai ser um momento rico para a gente fazer esse encontro da pesquisa qualitativa com a quantitativa, para poder você pegar esse grupo de agentes comunitários que dizem, eu não tenho interesse, eu passo menos tempo, eu não executo. Como isso vai ser efetivo depois nas mudanças de comportamento das relações parentais, né? Então, eu acredito que, se hoje me perguntassem, todos os gestores que estão aqui, tudo que você está fazendo, de repente, é adaptável à minha realidade? Vamos testar antes um pouco. Né? Eu acho que os gestores eles têm que começar a ter essa habilidade de ter no seu planejamento recursos que também façam esse tipo de pesquisa prévia antes de você adotar uma intervenção em larga escala. Eu agregaria, talvez, que você sistematizar coisas que estão na cabeça das pessoas, né? Se você falar com o pessoal da Secretaria de Educação, se você falar com as mães, se você falar com o próprio gestor, se você falar com o pessoal da saúde, todo mundo tem concepções. Só que isso está meio solto e tem hora que predomina a visão de um, tem hora que predomina a visão de outro, tem hora que você ouviu falar coisa num outro lugar, você copia. Se você tiver um processo formal de sistematizar e organizar aquilo que já se sabe naquele contexto, você está muito mais bem equipado para dar um passo. E talvez eu complementasse com uma fala que o Edu trouxe no começo, que, lembrando dessa pesquisa que a gente fez sobre quanto é mais fácil que os pais desenvolvam esse vínculo e fortaleçam essa ação responsável pela educação dos filhos pequenininhos, e quanto isso vai se perdendo ao longo do tempo. Então, perder essa chance de criar esses vínculos agora, nessa idade muito pequenininha, você está praticamente abrindo mão de conseguir ter uma intervenção mais positiva, mais propositiva com seu filho numa idade maior. Então, não vamos perder essa chance agora. Eu queria só complementar o que a Ana coloca, e que eu tenho sempre discutido, que talvez muitos prefeitos precisavam ter essa noção de que respostas muito rápidas, às vezes, não vão ser na sua gestão. E se houver muita sensibilidade, inclusive desse gestor, e é o que a gente espera, é que ele comece a pensar, o que eu estou fazendo hoje, certamente daqui a 10, 15, 20 anos, eu vou ver resultado. E se ele pensar, que bom que eu, de repente, talvez plantei essa semente, né? Então, eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem que sensibilizar muitos gestores públicos, né, a pensar em intervenções. Obviamente, nós temos problema grave hoje de violência na adolescência, nós temos sim que atuar nele, ninguém vai abandonar isso, ninguém está discutindo isso. Mas se nós quisermos pensar numa sociedade mais saudável daqui a 10, 15 anos, nós temos sim que investir agora. E vocês que estão com o poder, estão com a caneta na mão, vocês sim podem decidir, e esse tipo de decisão, com certeza, será mais inteligente que um gestor poderá fazer. Obrigada. É interessante, a palavra vínculo aparece muitas vezes, né? E quem está nessa trajetória de trabalhar com a primeira infância sabe que o vínculo é fundamental, essencial para desenvolver, para o desenvolvimento na primeira infância. E vínculo, né, requer escuta, presença, empatia, responsividade. Então, eu queria terminar a sessão de hoje olhando para a questão do vínculo de uma outra perspectiva, porque já é claro a necessidade do vínculo da mãe com o bebê, do pai com o bebê, da família com o bebê, mas convido vocês, gestores públicos, a se vincularem com a família e com as crianças, conhecendo quais são as suas realidades, suas rotinas, né? E a Márcia levantou um ponto que eu acho que é fundamental, que tem pessoas lá na ponta que estão trabalhando com essa família em diferentes situações, né? Então, como também é importante esse diálogo, essa conversa e a criação desse vínculo também com o profissional que está lá na ponta. Então, convidamos a todos os gestores
a se vincularem, né, com todos os atores e outros setores, né, conhecendo seus desafios, seus anseios, suas necessidades, para que possamos construir práticas efetivas que garantam uma política integrada para a primeira infância. Obrigada. Muito obrigada.